Para falar de visão e gestão estratégica, nós precisamos começar falando de liderança. E qual é o papel da liderança na definição da visão e do plano de ação da gestão estratégica. Visão e gestão estratégica começam sempre na liderança. Na liderança que gera resultados. Liderança que é formada pelos acionistas e também todos os grupos de gestores, presidentes, diretores, gerentes e demais gestores. Porque são eles que, através de exemplos, definem e determinam os princípios, os valores e as crenças que vão nortear a cultura organizacional e o padrão gerencial e comportamental de todos os colaboradores. O que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de líderes e não de chefes. Mas como diferenciar um do outro? Existem inúmeras definições para a liderança, mas eu quero mencionar uma muito conhecida que encontramos no livro de James Hunter, O Monge Executivo, que define liderança como: liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente, visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Repetindo, liderança para James Hunter é a habilidade de influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente, visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Leiam, releiam e reflitam sobre esse conceito. Ele é rico pela sua simplicidade. E que conceito você tem de liderança? Que conceito você já estudou e conhece? O que é liderança para você? Definir o conceito de liderança dentro das organizações é essencial, na medida em que fica simples, fácil e deixa claro para aqueles que almejam liderar um grupo, uma equipe, quais são as competências e os comportamentos esperados. Tudo de forma muito transparente. Vejam que na definição de James Hunter encontramos algumas palavras-chave. A primeira palavra-chave é habilidade. Sabemos que habilidade é uma capacidade adquirida e que pode ser aprendida. Ou seja, algo que você pode aperfeiçoar com treinamento. Basta ter vontade e o quê? Basta querer. A segunda palavra mágica dessa definição é influenciar pessoas. Influenciar. Para influenciar, você tem que ter autoridade. Logo, a autoridade é diferente do poder. É algo conquistado e não imposto. O que podemos concluir que é algo que você também precisa querer ter. Logo, podemos dizer que a autoridade também é uma habilidade que pode ser aprendida. Resumindo, a liderança tem tudo a ver com querer ser líder, querer liderar. Por isso, sempre recomendamos às empresas a escreverem um conceito de liderança onde todos aqueles que já sentam na cadeira ou almejam a posição de líder possam ter um norte do que se esperam deles. O verdadeiro líder sabe que o seu maior desafio é alinhar o pensar, o sentir e o agir de cada membro da equipe, pois sabe que pensar, sentir e agir, quando alinhados, vai potencializar a entrega de cada um, onde o esforço despendido acaba sendo menor, uma vez que nada os distrai dos objetivos a serem atingidos. E com isso, eles conseguem fazer com que 2 mais 2 seja igual a 5. Liderar é saber ajustar seu relógio cerebral e também de toda a sua equipe, dosando razão e emoção na medida certa em cada momento da jornada. Temos muitos exemplos onde cada um, a seu momento, ajudou a mudar a vida das pessoas, sejam lideranças históricas, compostas por homens como Alexandre o Grande, Napoleão, Nelson Mandela, Martin Luther King, líder como o juiz Sérgio Moro, que mudou a história da impunidade no Brasil, Barack Obama, o primeiro presidente negro, Steve Jobs, Tom Cook da Apple, tantas outras lideranças compostas por mulheres, como Joana d'Arc, por exemplo, né? a ruiva heroína francesa, Dandara, uma guerreira negra do período colonial do Brasil, a Rainha Elizabeth, que está há 66 anos no poder, Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido de 79 a 90, líder da oposição de 75 a 79,
Foi a primeira ministra com o maior período de cargo durante o século XX e a primeira mulher a ocupá-lo. A Oprah Winfrey, apresentadora de televisão, atriz e empresária norte-americana, vencedora de múltiplos prêmios Emmy por seu programa de Oprah Winfrey Show, o talk show com maior audiência na história da televisão americana. Chegando mais próximo, Luísa Trajano, no Magazine Luiza, não importa o setor, não importa o campo de atuação, não importa se é empresa, se é governo, se é igreja. O que nós sabemos é que esses líderes todos geram mudanças para melhor na vida das pessoas, sejam mulheres, sejam homens, que possuem características muito similares. Olha que interessante. Todos eles pensam, sentem e agem e se comunicam de forma muito semelhante. Sim, são grandes comunicadores e muitas vezes comunicadores que não usam palavras, só ações. São comunicadores silenciosos. Todos eles sabem inspirar as pessoas a um senso de propósito e engajamento. Grandes líderes são capazes de motivar as pessoas a agirem. Lembrando, motivação é motivar a ação. Todos sabem fazer as pessoas acreditarem no que eles acreditam. E por isso eles possuem o quê? Seguidores e não subordinados. Comunicam-se através de exemplos práticos, palavras simples e sinceras. Conquistam as almas de seus liderados. Eles entendem que a grandeza do ser humano não vem do que possuímos, mas do que acreditamos. Liderar é, acima de tudo, trabalhar com o invisível. É aprender a ver além dos olhos. É aprender a ser empático e entender o que motiva e move cada membro da sua equipe. Liderança pode ser nata, mas o líder não nasce pronto. Liderança pode ser adquirida, pode ser aprendida e pode ser ensinada de novo. Liderança pode ser adquirida, aprendida e pode ser ensinada. Repetindo, liderança é a vontade, o querer que vai determinar seu poder de liderança. O verdadeiro líder é aquele que te ajuda, de novo, vou repetir, a alinhar o seu pensar, o seu sentir e o seu agir. E quando ele faz isso, ele potencializa o resultado com o mínimo de esforço. Eu quero falar agora sobre Diamante da Liderança de Peter Kostenbauer. Peter Kostenbauer é filósofo, sociólogo e economista, consultor de grandes organizações ao redor do mundo, e ele descreve em seu livro Leadership, The Inner Side of the Greatness, que liderança é como um diamante. Um diamante com 4 lados perfeitos, que por serem perfeitos, se assemelham às 4 inteligências que o líder deve ter e saber transitar nos diferentes momentos. Segundo ele, o líder precisa ter visão, pensar grande, pensar novo, pensar para frente, pensar novo, pensar sucesso. O líder precisa ser ético, onde a ética da realidade e a ética da convicção sejam únicas. O que vale para o pessoal, vale também para o profissional. O líder precisa ter senso de realidade, fazer o que precisa ser feito e não o que ele gostaria que fosse feito. Isso significa ter que tomar decisões importantes que poderão ser dolorosas. E por último, e talvez a mais importante das inteligências mencionadas por ele, e que para o filósofo Aristóteles dizia ser a maior das virtudes do ser humano. O líder precisa ter coragem. Coragem para se lançar no novo, para saber surfar as ondas da inovação, onde ele possa implementar processos de mudanças que vão transformar a organização de boa para excelente. Visão, ética, senso de realidade e coragem. São os 4 lados das 4 inteligências. Mais do que ter essas 4 inteligências, ele precisa saber usá-las na medida certa, variando de momento a momento. Pois em alguns momentos, o senso de realidade deverá ser a inteligência mais utilizada, principalmente em um momento de crise. Neste momento, realidade e coragem devem prevalecer. Passado a crise, vem a vez de exercitar a visão, que junto com a coragem levam a grandes transformações.
Ética é, com certeza, a inteligência que deverá prevalecer, estar sempre presente. Infelizmente, a maioria acaba trabalhando apenas com uma ou duas inteligências e por isso deixam de ser diamantes. Com isso, fica muito fácil de entender por que Kastenbaum comparou liderança com um diamante, uma vez que é raro de se achar e, quando encontrado, precisa ser lapidado. Qual é o conceito de liderança que você tem na sua empresa?